Olá, de volta aqui então. Eu já fiz todas as apresentações do projeto, introduções no vídeo anterior, e nesse vídeo então a gente vai entrar direto e especificamente a falar sobre o processo e a criação da iluminação do espetáculo A Extraordinária Aventura Romântica de Miranda e Léo Lorival. Esta peça contém um dragão. Espetáculo para o público infantil da Companhia Extravaganza que estreou em 2019. Bom, eu queria começar falando que o espetáculo ele vem deste livrinho do Flávio de Souza. O Flávio de Souza, então, é um escritor brasileiro que escreve para o público infantil, que ele é muito conhecido por Castelo rá e tantas outras obras que ele tem feito. E a Companhia Extravaganza já tinha se debruçado sobre a obra do Flávio de Souza, sobre esse livrinho dele, no espetáculo de 2013 que levava o título do livro, que chama Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, Histórias Modernas de Tempos Antigos. Bom, o Flávio de Souza, ele trabalha um pouco assim, desmistificando e até em tom de debochado, né, sobre as histórias de príncipes e de princesas e de sapo que vira príncipe e tantas outras. Eu queria rapidinho ler aqui a apresentação do livrinho que ele conta para a gente entender um pouquinho a escolha da extravaganza. Então, na apresentação do livro, ele escreve assim: essas histórias se passam no tempo da Guerra dos Mil e Um Anos, em diversos reinos que ficam entre as terras baixas e as terras geladas. Esses reinos não existem mais. Hoje em dia, o pedaço do mundo que eles ocupavam está organizado de uma maneira completamente diferente. Algumas das histórias são curtas, outras curtíssimas, os retratos. Uma é grande, a de Miranda e Léo Lorival, e está dividida em 5 capítulos, com as outras nos intervalos. Você pode ler este livro de 4 maneiras. A, começando pelo capítulo 1 e seguindo direto até o 17, que é o último do livro. B, ler primeiro só a grande história, que está nos capítulos 1, 5, 9, 13 e 17, e depois ler as outras. C, ao contrário, isso é, ler primeiro as outras histórias e depois a grande, ou D, do jeito que você quiser. Bom, aí logo depois tem uma belíssima ilustração que é do Ricardo Dantas, que ilustra então essas terras, esses reinos dessas terras entre as terras geladas e as terras baixas. Bom, enfim, isso tudo para dizer que porque a escolha do Extravaganza de ter feito o espetáculo que levava o título do livro, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, e agora voltar nesse livro para a história de Miranda e Léo Lorival, justamente porque na época, em 2013, se utilizou todas as outras histórias pequenas, curtas e curtíssimas que estão no meio dessa grande história, que é a história de Miranda e Léo Lorival, naquele outro espetáculo. E dessa vez se pegou então os capítulos que contam a grande história dessa aventura de Miranda e Léo Lorival e se levou para a cena. Mais do que isso, eu posso dizer que o trabalho da Extravaganza com o livro é um trabalho que é uma pesquisa de levar do romance em cena, de levar os textos literários para a cena, não trabalhando com eles de forma que se faça uma adaptação e que se transforme esse texto literário numa dramaturgia, mas eles vão para a cena, o texto vai para a cena exatamente do jeito que ele foi escrito pelo autor, então os atores trabalham e se revezam entre diversos personagens, mas mesmo sendo o personagem título, eles contam a história do personagem em primeira pessoa e em terceira pessoa ao mesmo tempo como narrador, então intercalando essas falas como ela é escrita no livro. Bom, dito isso, acho que vamos
começar então a olhar para essa montagem, como foi feito, então a luz do espetáculo, para quem não conhece ou não sabe, a Companhia Extravaganza possui uma sede em Porto Alegre, que é o Estúdio Extravaganza. O Estúdio Extravaganza, ele é uma grande garagem que está situada no térreo de um edifício residencial no bairro Santana. E o estúdio, assim, foi aberto ao público no início de final de 2003, início de 2004, então já faz muitos anos que ele faz parte que acontecem atividades culturais e espetáculos no espaço, porém fazia alguns anos, desde 2010, acredito que não, a gente não fazia espetáculos. Então a companhia decide que esse espetáculo ele estrearia lá no espaço, no Estúdio Extravaganza, e aí então eu me deparo com assim com as maravilhas disso e com as dificuldades disso, né? As maravilhas porque assim a gente tem a possibilidade de trabalhar no nosso espaço sede, então como o espetáculo ele estava sendo criado para aquele espaço, a gente começa a poder ver e criar e montar e trabalhar as coisas com mais tempo, né? E então a criação ela foi se dando já no espaço onde o espetáculo iria estrear, onde ele iria se apresentar. E isso pra gente é muito bom, né? Facilitador. Mas aí começam as dificuldades por a gente estar trabalhando num espaço não tradicional. O espaço de extravaganza tem alguma estrutura técnica, né? Porque nos anos essa estrutura ela foi sendo é, desenvolvida, instalada e aprimorada. Mas como fazia muitos anos que não aconteciam espetáculos ali, é, as coisas estavam precisando de manutenção. Então, assim, me encontrei tecnicamente com certas dificuldades. O espaço, por se tratar de uma garagem, o espaço tem bastante pó, né? Então, assim, os dimmers, eles estavam com muito problemas em diversos canais. O Acosta, né, nosso colega, o Luiz Acosta, teve lá trabalhando, fez uma manutenção nos dimmers no espaço, então conseguiu restaurar grande parte dos problemas, conseguiu deixar os dimmers funcionando com 16 canais. Hoje, depois de um tempo, depois da estreia, ele conseguiu levar esses dimmers para manutenção e hoje, é, ainda bem, graças ao trabalho fantástico que o Acosta fez, a gente tem todos os canais, 24 canais de dimmer funcionando. Além disso, ele funciona com um sinal analógico e com um sinal digital. O sinal de a entrada do DMX não estava funcionando, agora já funciona também, questões de poeira, enfim, tempo que precisava de manutenção. Então, obrigatoriamente, eu me encontrei na situação de ter que operar com uma mesa analógica, que é a mesa que a gente tem ainda no espaço. A gente tem uma mesa CBI, que ela é uma mesa analógica que se encontrava até não muito até pouco tempo atrás em diversos teatros em Porto Alegre, pelo menos a gente tinha essas mesas analógicas como é, que tem, né, os três presets de faders de 24 canais e trabalha aqui no Grande Master, no ABC, trabalhando com esses três presets. A gente também tem questões de não ultrapassar um certo limite de carga, né, de energia. Eu tento me manter sempre assim, no máximo em uns 10.000 watts, o que, assim, para um espetáculo teatral a gente sabe que não é, não é pouco, mas também não é muito, a gente está ali. Então, esse foi um dos primeiros desafios, né? Então, assim, resolver tecnicamente como que eu faria a operação. Além disso, no espaço a gente não tem grandes quantidades de equipamentos. A companhia hoje conta com 5 PC Telem, é, algumas pimbimbas que eu não via no espetáculo. A gente tem lá umas 4 pimbim e tem algumas lâmpadas par, foco 5, foco 2.
Então, assim, eu tinha que resolver a luz com esses equipamentos. Outra coisa, assim, que se tornou também um desafio, uma dificuldade, que diferentemente do que eu falei no vídeo anterior, de que eu acompanho sempre os processos, que eu procuro participar dos ensaios desde o início, que eu procuro estar o mais presente possível desde sempre. Aqui foi bem difícil, eu não consegui acompanhar muito, porque o espetáculo estreou na metade de 2019 e em 2019 eu estava viajando bastante com outro trabalho, então assim eu ia e vinha e o processo estava andando, os ensaios estavam andando, então assim um pouco as decisões vinham sendo tomadas e quando eu chegava eu precisava me adequar e tipo, entrar naquilo que vinha sendo decidido para a estética do espetáculo. É, então, uma das propostas e das decisões que quando eu cheguei já existia e que assim que eu gosto muito, né, no espetáculo, mas que também foi um desafio, a gente trabalha no espetáculo com uma profundidade muito grande, muito maior do que a largura, porque o espaço lá nos permite trabalhar dessa forma, né? Então, se decidiu, a gente tem o cenário, nosso cenário, a gente tem cerca de 6 metros, um primeiro espaço de cena, a gente tem uns 6 metros de profundidade, por a nossa largura 7 ou 8 7 acredito, porque o espaço tem um pouquinho mais, mas a gente está em 7 metros de largura, então a gente tem esses primeiros 6 metros, então vem uma cortina de tule preto com uma transparência, então a gente tem ali mais cerca de 4 5 metros, algum espaço onde acontecem outras cenas, né, atrás dessa cortina, então assim, existe uma outra luz lá atrás, e aí sim vem uma rotunda preta, e atrás dessa rotunda preta, ainda 2 metros atrás da rotunda, a gente tem uma cortina vermelha. A cortina vermelha ela é revelada só em um momento do espetáculo, que abre essa rotunda preta lá no fundo, então tem uma cena atrás da rotunda ainda acontece mais uma outra cena. Isso tudo eu não tenho essa medida com precisão, mas eu calcularia que a gente está trabalhando com uns 11, 12 metros de profundidade para 7 de largura. Então isso já era definido que seria assim. Nessa primeira cortina de tule, a gente tem a projeção de vídeos. Então, assim, o espetáculo tem isso também. Ele trabalha com vídeos projetados, tem animações do Kiko Melo, que também é um integrante do Extravaganza, que também fez animações para montagem dos príncipes e princesas, sapos e lagartos, então segue na mesma característica e linguagem, além de outros vídeos que foram inseridos, feitos por mim, que foram inseridos também no espetáculo. Mas existe uma questão muito tecnicamente se criou ali um problema e uma dificuldade, porque a gente projetava então esse vídeo nesse tule, nessa transparência, então assim, já não é preto, mas já era um tecido, não um tecido. A cortina ela tinha um movimento, né? Então assim, ela era toda onduladinha, então já não é uma superfície lisa, plana, nem opaca, né? Porque ela tinha uma transparência, um vazamento. Então, e a gente trabalhava com um projetor simples, né? Um projetor de 3.200 lumes, que era o projetor de vídeo que a gente tem lá no espaço. Então isso começou a se tornar um problema e uma dificuldade, né? Mais do que um problema, uma dificuldade fazer com que esses vídeos aparecessem naquela cortina transparente e ao mesmo tempo a gente queria que tivessem cenas atrás, então assim, que tivesse essa possibilidade de iluminar atrás para ter cenas e tirar a luz e jogar com o vídeo para que essa parte lá atrás desaparecesse.
No decorrer, com o tempo, com a temporada, a gente conseguiu substituir esse projetor por um projetor mais potente, é, com, com mais ancilumes, com mais luminosidade, para que essa projeção tivesse mais brilho, pudesse aparecer mais. Mas então aqui também existia uma dificuldade, porque cada vez que eu começava a trabalhar com luz e colocar luz, é, acabava matando mais essa projeção de vídeo. Além disso, a gente se colocou um outro desafio no grupo, que foi o desafio de os operadores, tanto de luz quanto de som, operarem de cena, né? Então, eu e o Felipe, a gente se colocou na cena junto com os atores e a gente opera o espetáculo de dentro da cena, junto com eles, assistindo, jogando com eles. E aí isso também se tornou uma dificuldade, porque eu comecei a não ver o que eu estava fazendo, a não ter essa relação de fora, de enxergar, né, a cena, de conseguir ver. Muitas vezes o ator estava na minha frente, então eu não conseguia ver se o rosto dele estava realmente bem iluminado, se essa relação de luz com o vídeo estava funcionando adequada, se estava faltando luz ou não, entendeu? Foi bem muito desafiador e também é por isso que esse espetáculo é um dos que eu escolhi para conversar aqui, para falar sobre ele, porque foram diversos desafios que se colocaram juntos, né, para que o espetáculo acontecesse. Diferente do Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, que eram pequenas histórias curtas que aconteciam, histórias diferentes, aqui a gente tem uma longa história e a gente passou a chamar que o espetáculo é uma história épica, né? Ela conta de uma longa trajetória dos dois personagens títulos, desde a infância até se encontrarem em fase adulta, mas eles passam por diversos lugares, por diversas aventuras. Então, assim, começou-se a criar a necessidade de que existissem locais diferentes, efeitos diferentes, muitas coisas. Quando a gente trabalha no espaço sede da companhia, eu tinha a possibilidade de começar a ver o que eu precisaria fazer tecnicamente para que pudesse então o espetáculo acontecer. Além dos equipamentos da companhia, eu consegui colocar algumas coisas que são minhas próprias, que com o tempo eu fui adquirindo alguns LEDs e algumas lâmpada par, algumas coisas, mas eu consegui trabalhar com outras coisas, outras luzes possíveis. Junto com a Yara, que trabalhou a cenografia, a Yara Balboni, ela teve uma ideia que para mim me auxiliou muito nesse espetáculo, né? Como os atores vinham trabalhando com estruturas de montar e que ela achava que isso poderia lembrar castelinhos, né, de brinquedo que que as crianças montam assim, e aí ela quis desenvolver chapéus de madeirinha assim para pendurar, para que eles ficassem suspensos em alguns pontos dessa cena, porque iria compor junto com os blocos que os atores manipulam esses castelinhos de montar. E aí então vem a ideia de botar luz dentro disso, né? Então assim, a gente transformou esses chapéus assim numa luminária que me auxiliou, porque eu tinha já então assim a possibilidade de trabalhar, de iluminar e trabalhar esteticamente esses chapéus, essas luminárias como um efeito de luz. Então aqui também já teve um trabalho de construção disso, né? De colocar um soquete E27 lá dentro e eu trabalhava com uma lâmpada par 30. Bom, além desses chapéus, que a gente chama de chapéus, essas luminárias,
eu pensei numa possibilidade também para aquela cena que eu comentei que acontecia lá no fundo, bem lá atrás. Era uma cena que a gente queria que tivesse uma visualidade muito que impactasse, porque era um momento em que o personagem título ia ao circo e encontrava então a sua amada cantando no circo. Tinha se tornado uma cantora, e eles não se reconhecem, enfim. Então a gente tinha essa figura, né, da Miranda cantora lá longe e bem alta, lá em cima, cantando. E então eu fiz um mobile a gente tinha lá no espaço muitas lâmpadas bolinha de 50 watts. Então eu fiz um mobile com um bambolê com diversas dessas bolinhas, então em alturas diferentes, e foi instalado assim acima da cabeça, numa altura que ficasse acima da cabeça da atriz. Só que eu queria que esse mobile girasse junto com a música dela. E a solução que eu encontrei para isso foi com um motor de globo espelhado. Então assim, coloquei o motor lá, e dei um jeito nesse cabo, nesse fio do mobile. E então assim, na hora de operar o espetáculo eu ligava, deixava girar um pouco e desligava o motor, daí eu ligava de novo porque ele girava para o lado contrário, e aí eu desligava, deixava parado, daí eu ligava para girar para o fio não entortar, né, nesse giro do mobile. Bom, eu acho que eu vou mostrar aqui o mapa que foi feito. Esse mapa ele foi feito no LX Free. Ele é um mapinha bem simples, mas ele retrata então a luz que foi montada no espetáculo. Ele foi desenhado bem depois da estreia, no momento que a luz já estava então finalizada, porque tudo isso a luz foi acontecendo, foi sendo montada em etapas. Conforme a gente ia ensaiando, eu fui colocando algumas coisas, colocando coisas que se tornavam necessárias. Olhando assim o mapa, a primeira coisa que a gente pode identificar aqui, né, é que faltavam canais. Isso eu fui descobrindo durante a montagem, né? Porque eu tinha 16 canais disponíveis no Dimmer e aqui nesse mapa a gente trabalha com 24. E eu realmente precisava isolar esses efeitos. Então, para quem conhece lá o espaço, a gente tem na frente uma outra sala menor, onde a gente faz algumas atividades também de apresentações. E lá na frente a gente tem uma mesa magma com dimmer, né, acoplado, e ela tem 12 canais. Então eu levei essa mesa também lá, lá, lá para o estúdio, né, para o espaço grande. E aí então eu operava com as duas mesas, a CBI que estava controlando os meus 16 canais de dimmer que estavam à disposição, e aí muitos desses efeitos, os chapéus, os móveis, todas essas coisas eu tive que puxar então cabos, os fios e chegar até onde a minha cabine, a minha mesa, onde eu estava operando, para poder ligar nessa mesinha separada, onde eu tinha então esses efeitos extra, digamos assim. Além disso, eu tinha as 10 para LED, que eu consegui fazer então um contra de LEDs, e lá atrás dessa transparência da cortina de tule eu tinha mais uma lateral de LED, e aí então com uma controladora DMX controlando os LEDs. Então eu estava operando assim do jeito que dava. O que eu posso dizer? Que assim, era importante ter que os canais tivessem essa separação, porque assim, para a narrativa do espetáculo as coisas precisavam acontecer dessa forma. Rapidamente que eu posso ler que eu tinha um contraluz, dois PCs e uma par Foco 5 no meio, porque às vezes eu utilizava só esse contra do meio, só a par aqui, ou às vezes eu colocava os três juntos e assim funcionava, dava para funcionar
com dois PCs e uma par, deu, assim, nesse caso funcionou bem. Então eu tinha lá na frente quatro lâmpadas par, separei as duas do meio, porque conseguia daí então centralizar melhor o meio. E ainda lá na frente eu tinha um foco na esquerda e um foco na direita, sempre com lâmpada par. Aqui no meio eu tinha mais dois PCs fazendo um foco na esquerda e um foco na direita, porque aconteciam cenas bem importantes ali. Um foco no meio com uma par foco 2. E aí eu consegui fazer quatro laterais separadas também. Então eu tinha essas três ruas e essa quarta rua, ela fazia uma frente bem, com lâmpada foco 2 uma frente bem aqui nessa cortina, onde estava a cortina de tule. Aqui, esse efeito de estrelas eram luzinhas de Natal mesmo, né? Que no final elas se acendiam como estrelinhas neste céu. E aqui a gente pode ver essas luminárias que eu falei, elas precisavam estar separadas cada uma num canal para eu poder ter esses efeitos. Esse PC que está aqui sozinho voando aqui no espaço, que lá na estrutura, lá no espaço ele tinha onde ser preso aqui, ele fazia um foco aqui, que é o foco da luta do Léo Lorival com o dragão, que era bem importante que eu conseguisse iluminar aqui o personagem sem bater aqui no tule para que o vídeo funcionasse, então, com essa luz dele. Lá para trás, então, do tule, a gente tinha essa lateral de LED, como eu comentei, um foco aqui, que é esse canal 15, ele é um foco onde se colocava o quartinho, o balcão da personagem título, da Miranda, ela ficava colocada aqui em vários momentos. Aqui eu tinha uma frente para esse fundo aqui, que é onde acontecia a cena da cantora, então aquele mobile que eu já citei antes, comentei, com uma frente aqui para ela. E um outro foco aqui que acontecia uma cena pequena do Léo Lorival nessa região aqui. E aqui a gente vê aqui esses 8 refletores que ligavam todos juntos, são 8 lâmpadas par 38 de 100 watts, que eu consegui concentrar elas todas aqui e ligar juntas, porque elas faziam aqui uma cena importante da Miranda aqui atrás desse tule. É, eu acho que é isso, acho que aqui eu citei tudo que eu tinha de equipamentos. Esses foram os equipamentos que a gente tinha no espetáculo, que a gente trabalhou. É, já, com, já falei como foi ali a minha operação. Bom, esse foi então o trabalho desenvolvido para o espetáculo A Extraordinária Aventura Romântica de Miranda e Léo Lorival. É, eu acho importante só eu lembrar, eu falei lá no primeiro vídeo que é bem difícil para mim separar estética da técnica, né? Quando eu estava pensando esse projeto, assim, muito eu pensava que eu deveria falar sobre aspectos subjetivos da luz, porque tenho feito escolhas, porque iluminar desse jeito, enfim. E agora desenvolvendo, né, botando na prática, assim, eu vejo que é muito difícil para mim falar subjetivamente da luz sem falar dela como técnica, como como resolver um problema, resolver um desafio que me foi imposto naquele trabalho. Como fazer para ligar, como fazer para buscar esses efeitos, como fazer para que o espetáculo tenha mais possibilidades de luz. Eu acho que eu tenho trabalhado muito neste caminho, né, de buscar isso, mas assim, quando eu vou falar sobre a criação e sobre algum trabalho, algum processo, espontaneamente o que me vem de falar são as dificuldades, os desafios técnicos que eu encontrei para desenvolver aquela luz. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a criação da luz do Olga. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui e até mais.